Boa noite, Mossoró. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais um podcast Feedback comigo, Carlos Araújo. Esse seu amigo que aqui encontra para bater um papo muito especial. E o de hoje, então, é mais do que especial. Então, eu queria agradecer a audiência, queria agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, nos acompanhando. Queria dizer que o programa é feito para todo mundo, para mim, para você. Então, manda o WhatsApp, faça perguntas, veja no YouTube, porque o assunto de hoje eu tenho certeza que interessa a muita gente. Então, boa noite a todos. 1º de dezembro, estou sem acreditar, mas o ano já está acabando, né? Daqui a 30 dias, 31 dias, estaremos em 2023. Então, começa a fazer seus pedidos, né? A criançada vai ter um Papai Noel com um saquinho mais vazio esse ano, porque a Copa do Mundo está esvaziando os bolsos dos papais. É muito churrasco, é muita comida. Meu WhatsApp já está gritando aqui, mas pode mandar que a gente vai responder com a maior alegria do mundo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho que interessa e incomoda muita gente ao mesmo tempo, que é o câncer, né? O que é o câncer? O que é que você entende sobre isso? O câncer é o nome dado para um grupo de mais de 200 doenças que possui como característica o crescimento anormal e desordenado das células, o que confere sua capacidade de invadir estruturas adjacentes e à distância, que é o que chamamos de metástases. Apesar de reunir semelhanças, cada tipo de câncer é uma doença distinta, possuindo prognósticos e tratamentos diferentes um dos outros. Dessa forma, os pacientes com câncer devem receber tratamento adequado para o seu tipo específico de doença. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Bam, Dr. Cury de Medeiros, olha, Dr. Francisco José Cury de Medeiros, autoridade oncológica em Mossoró, um querido, meu irmão, meu amigo, nosso médico, que eu tenho um profundo respeito e admiração e já agradeço aqui de coração você ter aceitado. Eu sei que sua agenda é turbulenta, mas você veio nos prestigiar e dar um upgrade nesse programa. E junto com o Dr. Cury, esse outro querido, também Medeiros, talvez sejam até parentes e não sabem, Dr. Israel Medeiros. Então a gente vai trazer a essa abordagem qual é a importância da participação de um psicólogo, de um psicanalista no tratamento de câncer, né? Isso a gente vai conversar. Doutor Cury, boa noite, começar pelo senhor. Obrigado. Posso te chamar de Cury, né? Eu tenho tudo doutor, né? Claro que pode me chamar de Cury, eu fui seu aluno. Pois é, então você que tem me chamado de professor Carlos. Eu tenho que chamar de senhor. Professor Carlos. Então, Cury, primeiro, muito obrigado. De coração, obrigado a você, obrigado a sua querida Marilyn por você estar aqui. Muito feliz, a gente vai ter muita coisa a conversar, a explicar, a abordar. Tem muita gente que eu tenho certeza que está nos ouvindo agora, inclusive tem uma grande amiga que está com filho com câncer nos testículos. O menino tem 22 anos, fez a cirurgia, já está com metástase. E a gente vai falar sobre tudo isso, ela está nos ouvindo. Joelma, um beijo para você, já a doutor Cury responde a sua pergunta. E também vamos passar para o nosso querido Israel, que horas é que você indica ao seu paciente. Eu acho que você precisa, neste momento, procurar uma ajuda psicológica que vai ajudar você a administrar melhor o seu tratamento. Doutor Cury, no início eu dei uma lida aqui no que é câncer, né? Mas eu queria que você falasse da forma mais didática possível para que nosso telespectador do nosso podcast pudesse entender, afinal, o que é câncer. E câncer ainda é sinônimo de morte? Boa noite, meu querido Carlos, meu professor de inglês, que tanto foi válido e ainda é válido. Boa noite, Israel. É muito bom estar ao lado de um psicólogo. Eu sempre digo que a gente precisa de psicólogo em todas as áreas, né? Se a própria seleção brasileira, que tem jogadores ganhando salários altíssimos e que todos feios se tornam bonitos, ou todos bonitos ficam mais bonitos ainda, precisam de um psicólogo. Por que não precisar de psicólogo nos momentos desafiadores?
Eu não gosto de tratar o câncer como uma coisa Um estigma, né, de morte. muito que bata de forte. Eu chamo de momentos desafiadores porque sempre pode ser pior, né? Então, na vida, quando há uma coisa muito difícil, eu chamo de momento desafiador. É difícil ainda não se balançar quando você tem um diagnóstico de câncer. Muito difícil. Pelo estigma que você traz do passado. Nós que vivemos um mundo em transformação tão rápida, né? Nós vivemos, todo mundo já conheceu o telefone, o celular, o tamanho que era, parecia um tijolo e hoje é uma pecinha que você coloca no bolso. A criança hoje sabe desenvolver, então, mas nós não conseguimos ainda vencer essa etapa do estigma do câncer, é aquela doença ainda. Apesar de já ter melhorado muito, muita gente já tem dado a cara e tem enfrentado e fazendo com que a coisa fique mais simples, né? Mudou muito o panorama do câncer. Ter câncer não é sinal de morte e hoje a maior preocupação do câncer é o diagnóstico precoce, que nós vamos falar mais na frente. Mas o que é o câncer? Todo dia o nosso organismo produz células defeituosas. Todo dia nós temos. É como eu gosto de exemplificar, como se fosse uma fábrica de castanha, aonde você tem aquelas colhedoras das castanhas que não prestam para deixar as castanhas de primeira classe para serem exportadas. Então o sistema imune ele vai como se catando aquelas células que não são boas e vão destruindo. Só que alguma vez essas células elas terminam escapando. E quando elas escapam, elas têm duas características muito importantes. Elas perdem a capacidade de se autodestruir e ela tem a capacidade de se tornar uma semente extremamente fértil de se produzir em qualquer outro tecido. Porque é muito difícil você pegar uma célula normal de um outro órgão e colocar, por exemplo, colocar uma célula da mama normal no fígado, ela não vai se reproduzir. Mas uma célula anormal da mama, ela vai para o fígado e se torna uma semente muito fértil. Então, ela perde essas duas características. Então, o sistema imunológico, ele é o nosso grande protetor para destruir essas células. Mas quando escapa, aí surge o câncer. E as causas seriam um conjunto de coisas que a gente pode abordar mais na frente, mas que levam à formação da doença e essa germinação em outra área, que você acabou de falar, que é a metástase. Que é a metástase que leva a doença a um estágio mais avançado e que a gente hoje já tem que mudou tanto o câncer, o panorama com o câncer, que antigamente quando se falava em estágio 4, você já falava em morte. E eu hoje tenho pacientes com 15 anos no estágio 4. Quer dizer, para você ver como mudou o panorama. Como é que chama? Behave. Como é que chama? Dá o nome? Behardes. Behardes é um sistema que é utilizado em vários tumores, é utilizado na mama também, tanto para mamografia como para ultrassonografia. Sim. Certo? E que dependendo da graduação você vai dizendo se ele é um nódulo suspeito ou não. Mas ele também é usado, por exemplo, na próstata, Behardes. Ah, ok. Entendi. Então ele tem em outras coisas. Agora, o grau que eu estou falando, 1, 2, 3 e 4, é o grau de penetração do tumor em outros tecidos. Okay. O 4 é quando ele já invadiu outros tecidos. Doutor, o câncer é uma doença silenciosa, né? Geralmente não se percebe quando você tem câncer, ou geralmente a pessoa mesmo percebe sem auxílio do médico. Muitas vezes você vai fazer um exame qualquer, um exame que você faz todos os anos, seu check-up, e de repente você tem essa surpresa que você está com um tumor maligno, ok? Então, assim, quais são os cânceres que as pessoas, através ou de algum sinal ou de dores, né, você pode chegar a perceber que realmente não está, alguma coisa ali não está funcionando legal? Essa sua pergunta é extremamente importante. Porque, na verdade, o câncer é importante ser diagnosticado no momento em que ele está silencioso mesmo. No momento em que ele está, ou então muito pequeno, ou no momento em que ele está ainda pouco perceptível.
Quer dizer, se é na mama um pequeno nódulo que você notou na palpação ou que notou na mamografia, né? Ou no câncer de colo uterino que você notou, que às vezes a pessoa pensa, não, eu fiz uma ultrassonografia transvaginal e não deu nada. Não. O diagnóstico precoce do câncer de colo uterino é através de um exame muito simples, que é a citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, que faz em qualquer posto de saúde. Então é lá que você tira as primeiras células que estão comprometidas, certo? Então o câncer de próstata, você vai olhar através de um PSA ou através de um toque prostático. Existe exame mais sofisticado, mas a gente tem que saber que para o rastreamento, é lógico que você não vai fazer exames sofisticados, você vai fazer o PSA e o toque de próstata a partir de uma determinada idade. 40 anos, né, Geraldo? Não, 40 50, anos para o homem. 40 anos já é uma idade, que o homem deve fazer, ir ao urologista. Né? Do mesmo jeito, eu digo sempre, do mesmo jeito que a mulher vai ao ginecologista uma vez por ano, né? Se bem que ela vai mais cedo por causa do câncer de colo uterino e também para gravidez, o ginecologista obstetra, outras coisas mais e outros problemas ginecológicos. O homem, a partir dos 40 anos, ele tem que se preocupar de ir ao urologista, ir lá fazer o toque retal e fazer o PSA. Não, os dois se complementam. Um só não basta. E se um desses dois causa dúvida, aí vem o gold standard, que seria a ressonância multiparamétrica da próstata, que vai lhe dar um sentido nisso aí, vai lhe dar uma maior, vamos dizer assim, amostragem do que você tem na próstata. Mas faz aqui isso? Faz aqui. E lá na Liga do Câncer já faz? Na Liga do Câncer nós estamos recebendo uma máquina que vai fazer isso aí, mas aqui já faz em outros serviços, e vários serviços já faz aqui em Mossoró, 4 serviços já fazem. Beleza. Doutor Israel Medeiros, boa noite. Prazer enorme estar com você aqui. E eu queria pegar o gancho do que o Dr. Cury falou, uma coisa muito interessante, a coisa do preconceito, né? Principalmente quando se trata de nós homens, a coisa do toque retal, né? Tipo assim, as pessoas têm medo da famosa dedada, né? Você recebe pacientes e que você instrui a procurar quebrar esse paradigma, explicar o motivo pelo qual ele... Porque muita gente acredita que só o exame de sangue, que é o PSA resolve, mas há outros médicos que já vêm de uma linha que você precisa fazer também o toque, pelo menos uma vez por ano. Então, assim, você sente que seus pacientes, eles chegam a comentar com você que não quer fazer, que tem vergonha, que talvez vá ferir sua masculinidade, ou... Eu não sei, porque isso é uma coisa para se repensar, tem que quebrar, para fazer até uma campanha forte sobre isso, né? Sobre o toque de próstata. Perfeito, porque aí, caso, o que é que acontece, né? Em relação a pacientes, eu acredito que uma coisa aí, como o Dr. Cury falou, que eu acho que complementa junto com a psicologia, é o preconceito, né? Ou a falta de informação, muitas vezes, onde a psicologia falta muito as pessoas olharem, saberem de fato o que é terapia, por que procurar um psicólogo. Eu acredito que o Dr. Cury também compartilha dessa ideia em relação ao exame da próstata, a ter esse exame que é necessário para o público masculino de identificar. O que é que eu vejo na clínica? Carlos, para ser sincero, o maior público que eu tenho são de mulheres. Acredito que até por isso, né, doutor Cury, até a própria mulher, ela chega mais à clínica, de fato, psicológica, sem um certo preconceito. Ou se tem, é um receio a menos, vamos dizer assim. Os homens, eles são mais resistentes. Porque as mulheres, elas já fazem os exames ginecológicos, até quando menstrua, já começa a ir no ginecologista, para ir orientando e tal. O homem não, né? Exato. O homem tem a coisa da masculinidade exacerbada, e acha que se chegar para um médico tirar a roupa para poder ele fazer o toque retal, ali vai perder a masculinidade e tal. Acho que isso vem muito também, na realidade. O pessoal tira muita onda, né? Aí termina que as pessoas botam isso na cabeça e não é legal, né? E termina prejudicando, porque eu estava lendo para fazer a entrevista com vocês, e hoje a maior incidência de câncer é próstata e mama. São os cânceres com maior incidência. Próstata no homem, mama na mulher, né? A mulher já faz mais o toque, eu acredito, com a coisa mais silenciosa e tal, mas já existem mulheres descuidadas que não fazem o toque. Como você resolve isso, hein?
Na verdade, o homem tem que entender o seguinte, que ele não pode deixar o câncer de próstata na fase inicial, ele é muito silencioso. Ele não pode deixar que o câncer de próstata esteja no momento em que já esteja com dificuldade para urinar, em que ele esteja já com dores nos ossos, em que ele já esteja urinando sangue, quer dizer, ele tem que enfrentar. O toque retal não demora mais do que 7 segundos. Dizem até uma brincadeira, isso do colega meu médico disse, que o problema não é entrar na sala do urologista. É sair, né? É sair do urologista e todos estarem olhando para ele. Mas isso é uma brincadeira para amenizar o papo. Se há um bloqueio com relação a isso, de ir, eu aconselho que procure um psicólogo. Na verdade, há um preconceito ainda de procurar um psicólogo, porque só se acha que procura um psicólogo quem está doido. Quem está doido, ou quem procura um psiquiatra, quem está doido. Eu digo mesmo a vocês que todos nós precisamos de um psicólogo, todos nós precisamos de um psiquiatra, porque há momentos desafiadores da vida que a gente precisa do apoio dessas pessoas que têm mais manejo em tratar esses momentos, né? E no paciente que enfrenta o desafio do câncer, ainda muito mais. Agora, hoje, em pleno século XXI, não se concebe mais que um homem com 40 anos deixe para trás um exame tão bobo e tão sério. Ao mesmo tempo. Um exame tão bobo e tão sério, e que com as técnicas que existem hoje para tratar o câncer inicial da próstata, é muito difícil vir a perder a função sexual e vir ficar com incontinência urinária, que geralmente nas fases avançadas você fica. E isso nós temos aqui bem pertinho. Então, quer dizer, o toque tem que ser desmistificado, não vai perder a masculinidade, mas se tem um bloqueio com relação a isso, deve-se procurar ajuda psicológica com relação a isso aí e deve enfrentar. E depois que enfrentar, já pensou que você sair com a certeza de que não está com o câncer de próstata, ou então sair com a certeza também que tem um câncer de próstata, mas que ele é curável. Porque a gente não só faz um exame para não detectar, a gente faz também para detectar cedo. E detectar cedo também é um presente. É uma notícia boa, né? E sim, o ruim é você detectar mais avançado, como ainda acontece no Brasil. Doutor Curi, eu fico imaginando, né? Você que escolheu essa tarefa árdua de ser um médico oncologista, ser muito nobre, né? Porque, como você falou, estigma de morte, e vai carregar. As pessoas não estão preparadas, não estão para saber que estão com câncer. Independente de que câncer seja, um de pele que seja simples, há um câncer que já tem metástases, né? Como é que hoje você lida com a perda? Porque você, inevitavelmente, existe a cumplicidade, o entrosamento, a preocupação, tal. E aí, você já percebe que vai ter aquela perda? O que eu gosto de dizer sempre ao paciente é o seguinte: a coisa mais certa que a gente tem na vida é a morte. E nós não estamos preocupados com ela. Nós sabemos que eu estou aqui hoje falando aqui, nesse programa muito agradável. Muito obrigado, doutor Curi. E amanhã eu posso não estar aqui, né? Mas eu não estou preocupado com isso. Mas na hora que você tem um diagnóstico de câncer, você já ligou e acha que está condenado à morte. Eu conto sempre uma história, o seguinte: se em uma rua tem uma pessoa que teve 3 infartos e teve o quarto e morreu do quarto, ninguém vai dizer assim, tá vendo, com essa doença sempre se morre dessa doença. Agora, se tiver uma pessoa com câncer e que morreu com câncer, aí vai dizer, olha, essa doença sempre mata. E não é assim. Na verdade, a maioria das pessoas que têm câncer, na fase precoce da doença, eles são curáveis, né? E também não é toda pessoa que tem câncer nas fases avançadas que também vão morrer de câncer, não. Isso mudou muito, minha gente. Hoje você chega no consultório e você vai ver muito bem que você vai encontrar pessoas sem nenhum cabelo, que está enfrentando algum tratamento que faz a queda de cabelo, que é um preconceito muito grande com relação a isso, e que se pensa que é gravidade e não é, e pessoas que estão muito bem com o cabelo e que já faz 15 anos que está, ou 20 anos que está tratando de um câncer com essas novas terapias que surgiram. Então, quer dizer
Câncer não é sinônimo de morte. Se morre com câncer, é lógico, como se morre de qualquer doença. Se morre do coração, que é as doenças que mais matam, são as cardiovasculares, se morre de acidente, se morre de um avião caindo, né? Agora, também se morre de câncer. Mas ter câncer sem sinônimo de morte, isso tem que tirar. Mas vocês que estão nos escutando ainda vão pagar um pouco por esse preconceito. Seus netos, seus bisnetos, seus trisnetos, com certeza vão desmistificar isso, né? Daí é que a gente precisa, já que nós estamos com a felicidade de ter um psicólogo aqui ao lado, que o paciente, quando ele entra no hospital, ele depois do médico, ele tem que passar pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo serviço social, né? E o psicólogo daí vai ajudar ele a desmistificar isso, a transformar aquela luta numa luta construtiva, numa luta boa. Porque tudo na vida tem seu troco, Carlos, certo? Tem seu troco e tem seu pagamento, né? Então, também as pessoas que enfrentam esse momento desafiador, que eu chamo, eles também não fazem mais tempestade de copo d'água, não, certo? Então, eles podem ter tido o desafio de ter enfrentado ainda com os preconceitos do passado do câncer, mas eles são pessoas muito mais fortes e pessoas que eu aprendi muito com meus pacientes, né? Essa luta toda que teve de câncer com 20 e tantos anos aqui, hoje eu lhe digo que eu já não me desespero quando está faltando alguma coisa no hospital, porque eu sei que vai dar certo. Isso é fruto do esforço que eu vi de cada paciente. Agora, perder a gente perde, a gente sofre, mas a gente perde de todas as doenças, né? É lógico que ainda morre muita gente com câncer, por quê? Porque a gente precisa diagnosticar precocemente. Esse é o segredo do negócio, certo? Isso é o segredo. É mais barato você diagnosticar cedo do que você diagnosticar tardiamente. É isso que a gente tem que trabalhar junto aos governos, junto aos poderes, que fica uma coisa mais simples. Hoje eu estava revendo, né, mesmo que hoje é quinta, é dia do TBT, né? Umas fotos eu vi num dos chá que tem de solidariedade lá no Requinte Buffet. Todos esse ano foi um sucesso, inclusive. Parabéns a todos vocês envolvidos, o pessoal da Liga, Socorro do Requinte Buffet. Maravilhoso. Eu vi uma foto, você, Viviana e Juliana Rosado, né? Que foi uma perda significativa, assim, porque existe uma torcida generalizada, mas o caso de Juliana já foi um caso que foi tratado tardiamente e, infelizmente, não teve, né? Israel, uma coisa que eu, na minha concepção, a importância da família participar, tipo, não é só ela que está com câncer, todo mundo tá, a família, apoiar, acompanhar as quimioterapias, dar força, na hora que vai cortar o cabelo, que inevitavelmente o cabelo começa a cair, você tem que cortar. E, tipo assim, isso para a mulher é uma vaidade muito grande. Nossa, se perdeu o cabelo, né? E aí você tem que estar junto e dizer, você está bonita, você é bonita independente de cabelo ou não, porque o que você tem de bonito não está no seu exterior, está no seu interior. Estamos juntos, vamos acompanhar tudo, quimioterapia, radioterapia, e a gente saía da radioterapia, a gente ia direto para assistir o jogo da Copa na maçonaria, entendeu? Então, assim, a nossa família, a gente ficou todo mundo muito imbuído, né? Tanto que o Dr. Denis, um querido, queria até mandar um grande abraço, adoro aquele cara, Dr. Denis, Dr. Ivan Brasil, em memória também, que participou de todo o processo. Viviana, Dr. Denis dizia, meu filho, vou ter que tratar você, pelo que eu estou vendo, não é Viviana não. Porque Viviana era muito espirituosa, tinha muita força, mas Vivi teve uma sorte muito grande que ela teve um câncer que não era um câncer de diagnóstico muito difícil, não era muito agressivo. Então não precisou nem mastectomia e resolveu-se com as quimioterapias e a radioterapia. Então eu queria saber, você como psicólogo, o que é que você poderia dizer a essas famílias, a esses esposos e filhos que não acompanham, que não dão um abraço, que esse é o momento de abraçar. Inclusive chega até ao extremo de dizer, se você tirar a mama, eu vou abandoná-la. Eu conheço um caso verídico, que a mulher não tirou a mama, morreu de câncer, ela que abandonou ele se casou de novo. Então, assim, como é que você, como psicólogo, como é que você diria a essas pessoas? Gente, acordem,
A doença é de todos, não é só de quem está com medida dela. Isso, perfeito. Carlos, excepcional essa sua pergunta. Muito porque obrigado. o que é que eu falo muito para os pacientes, né? Olha, eu faço sempre esse elo que muitas vezes o paciente ele se recusa de fazer. Doutor Cury pode até falar um pouquinho sobre isso. Pacientes, eu recebo muito, alguns pacientes, não necessariamente da questão oncológica, mas muitos que têm problema de não aceitação de diagnóstico. Né? Eles vêm, não aceitam o diagnóstico, e eu faço primeiro o elo ali, olha, conscientizar e fazer o elo família, médicos, terapia. Né? Esse 3 elo, o psicólogo, a família e o médico, o corpo médico, os profissionais de maneira geral. Por quê? É importante que muitos pacientes eles estão no processo de não aceitação e na psicoterapia eles vão entender o que é que de fato estão passando, enfrentar. Eu acredito que eu compartilho disso que o Dr. Cury falou, que a gente percebe nos pacientes oncológicos uma capacidade de resiliência muito grande. Eles conseguem passar por situações, a gente aprende muito com eles, justamente porque a gente vê essa batalha, essa luta, como eles enfrentam o dia a dia e a forma que enfrentam e como conseguem enfrentar. E a partir da terapia, muitas vezes, tem pacientes que estão no processo de não aceitação, né, realmente da doença, como tem outros que já estão aceitando, mas de Israel, é difícil, é complicado, não estou conseguindo lidar. É difícil, né? Exato, tá numa situação muito difícil, estou perdendo, tem uma série de perdas, e muitas vezes também voltando aí para uma área, como o Carlos, que eu já estava até conversando antes de iniciar aqui o podcast, trabalho muito com os idosos, e os idosos eles estão tendendo a perder muitas coisas, e quando entra nessa parte da oncologia, de se receber um diagnóstico desse, é mais uma perda diante aí da velhice. Né? Eu até pergunto até a Dr. Cury, vou pegar a liberdade aí de falar isso, Carlos, perguntar até para a Dr. Cury, como é que normalmente quando esses idosos recebem esse diagnóstico, quando é que há esse envolvimento, essa indicação até para um acompanhamento psicológico, de poder ter esse suporte, essa base aí dos profissionais e família junto com esses pacientes, né? Na verdade, o câncer é uma doença da idade mais avançada. Eu nem sei o que é que a gente chama mais de doença da idade mais avançada, porque antigamente a gente chamava a terceira idade de 60 anos, né? E hoje eu tenho um paciente com 94 anos, com 100 e poucos anos, e no passado a gente, para dizer que uma pessoa com 70 e pouco precisava fazer uma transvaginal, era um absurdo. Eu não vou fazer isso para a mamãe. Então, o psicólogo ele vai enfrentar muito, na verdade, o convívio com o paciente idoso, né? Para fazer com que ele mostre a ele que a vida continua dentro daquele processo. E engraçado, o que eu tenho notado é que são pacientes extremamente fortes e que têm suportado as terapias com mais, às vezes, facilidade do que até um jovem, tá entendendo? Uma coisa que tem me surpreendido e a gente tem que começar a criar a coragem de fazer, né? E nós estamos partindo para conviver com a população de mais idade. E isso é uma área de um vasto novo conhecimento, né? É uma nova descoberta, né? Nós agora vamos passar a viver, quer dizer, você vai deixar daqui uns dias de ter a fila dos 60 anos, você vai ter a fila dos 85, né? Isso. Os 60 já vai deixar de ser aquela pessoa que vai ter a vaga do carro no supermercado ou em qualquer lugar. Do mesmo jeito, você vai ter que, o psicólogo vai tratar um paciente com 90 e poucos anos, mostrando que a vida dele vai ter que continuar sendo ativa e produtiva, né? É isso que a gente tem que mostrar, que a gente agora tem que se preparar para um novo século, onde as pessoas com 80 e 90 anos estejam prontos para resolver suas coisas sem depender das pessoas. Porque não vai ter quem cuide de nós mesmos. Eu digo sempre, cada vez os casais com menos filhos, os filhos mais ocupados. Então é por isso que eu reforço bem o seguinte, quando chega o paciente, eu preciso de músculo e osso para que você, quando chegar aos 80 anos, pegue seu carro, vá na farmácia e vá comprar seu remédio e vá para casa, e vá para a sua festa, vá para o aniversário e faça isso. E do mesmo jeito o psicólogo vai ter que
mostrar ao paciente que, apesar do câncer, do mesmo jeito que está mostrando ao jovem, a vida continua. A vida continua. A vida continua e ela vai continuar, eu digo, até que depois de passar a tempestade, para melhor. Porque nada melhor do que você passar pelo momento desafiador naquele momento não é bom. Mas contar a história que passou, aí é uma coisa que você se fortalece. Não é nem pelo sofrimento que você passou, mas o resultado de tudo aquilo. Essa vitória, né? Realmente essa vitória, passar por isso. A sensação da vitória, a sensação do esforço que se construiu e da fortaleza que se construiu, ele é reconfortador. Do momento triste que sempre fica cicatrizes, algumas coisas, em qualquer coisa da vida da gente, né? Agora, eu gosto sempre de frisar isso para o paciente, e vou frisar mais uma vez e ser repetitivo. Câncer não é sinal de morte. Se morre de qualquer doença. Agora, nós temos as doenças agressivas em todos os tipos de doenças. Nós tivemos há pouco tempo uma pandemia de Covid. E tivemos casos extremamente graves, como eu mesmo tive, que cheguei bem pertinho de ir. Foi, graças a Deus. Eu não sabia. Né? E teve pessoas que foram, pessoas até com mais idade, com mais experiência, que passou muito bem. Então, doença grave existe em todas as doenças. Do mesmo jeito existe no câncer. Nós vamos chegar ao momento que a gente vai poder falar do câncer como se fala de qualquer outra doença. Nós vamos chegar a esse momento. Pode ser que eu não alcance, mas os nossos, volto a dizer, os trisnetos vão chegar a esse momento. Certo? Mas de onde você acha que vem esse estigma? Se existem tantas doenças que matam, tão quanto o câncer, de onde vem esse estigma de que câncer é sinônimo de morte? Porque antigamente a pobreza dos tratamentos era muito... Para câncer. Para câncer, ok. Então, ter câncer, na verdade, era sinônimo de morte. Okay. Era saber que o que você tinha era extirpar, e você não tinha droga nenhuma, tinha 2 ou 3 drogas que podiam fazer alguma coisa. Tanto que existe ainda a história de vai tomar a vermelha ou vai tomar a branca. O que é a vermelha e a branca? Eu queria entender. Isso vem do passado, porque no passado tem uma droga vermelha chamada doxorubicina, que ainda tem, e outra branca que não caiu o cabelo. Só que hoje tem brancas que caem o cabelo, e tem vermelhas que não caem o cabelo. Só que cair o cabelo não tem nada a ver com gravidade. É porque ainda é uma droga muito boa para ser usada em pacientes que são jovens e que têm indicação. Porque, na verdade, o câncer hoje, como você disse, são mais de 200 doenças, ou muito mais do que isso. Elas, quando eu digo assim, meu nome é Francisco, não é? Quando eu digo que é Francisco, eu sou câncer, mas depois que eu começo a dizer José Cury de Medeiros, eu vou começando a achar características e vou adaptando a cada sobrenome desse. Eu digo, como é que é os Medeiros? Vou ter que tratar com isso aqui. Como é que é o Cury? Vou ter que tratar com isso aqui. Como é o José? Então, foi essas possibilidades da gente conhecer os sobrenomes e as características, a impressão digital do câncer que mudou a história da doença e que está mudando. Mas volto a dizer mais uma vez, o nosso sucesso agora, né, o nosso sucesso e o sucesso ainda durante muito tempo vai ser o diagnóstico precoce e está nas suas mãos. Está nas nossas mãos e está na mão também do poder do Estado e do município e do governo federal. Essas três instituições precisam dar acesso para que a população possa fazer isso com mais facilidade. Porque a mamografia é um exame muito simples, mas muito eficiente, se ele é bem feito e se ele é bem lido, né? O Papa Nicolau é um exame para o câncer de colo uterino também extremamente eficiente. O toque de próstata e o PSA são exames extremamente baratos. Agora, o acesso ao urologista, às vezes, é difícil. Então, a população também precisa lutar por isso. Certo. Doutor Cury, eu estava pensando aqui, lembrando que nós tínhamos um projeto de vida, minha família, de termos o 3º filho, né? E na última consulta, graças a Deus, a libertadora,
você falou que não, que eu achava que pela minha idade, né, e pelo fato dela ser muito nova e ter tido câncer de mama, não seria interessante engravidar. Eu queria só que você fosse mais claro e específico, que até hoje eu não entendo o porquê. Na verdade, existe ainda, pode até ser que no futuro mude, mas existe uma ligação do câncer de mama com a questão hormonal, certo? Então, mesmo aqueles tumores que não são receptivos a tumores hormonais, que não têm a família dos hormônios, vamos dizer assim, mas eles, de qualquer maneira, podem ser estimulados pela essa carga hormonal que existe durante a gravidez, certo? Então, a gravidez, eu digo sempre, ela faz uma transformação na mulher. Não tem coisa mais séria do que uma gravidez, né? A gente não imagina, mas todo mundo enfrenta. Mas a mulher, ela enfrenta uma transformação hormonal no corpo, em todas as áreas. E pode ter várias síndromes que são fatais, né? Como a Helm síndrome, como também a eclâmpsia e outras coisas mais. Falou, né? E também tem a questão, às vezes, a gente achar, não no caso da mulher, mas por ela ter tomado quimioterapia, ter havido algum fator teratogênico sobre as células do ovário, né? Como também no homem, depois dos 50 anos, ou depois ele começa a ter o espermatozoide um pouco mais envelhecido. Às vezes a gente pensa, você é muito jovem, mas a gente pensa que só a mulher depois dos 40 que pode ter um filho com síndrome de Down. Né? Não tem nada a ver aqui com câncer. Mas o homem também, depois de 50 anos, ele pode também ser o fator de um filho com síndrome de Down. Né? Porque às vezes o homem diz, não, eu tenho 60, não tenho problema nenhum. Não, ele pode ser o... Apesar de já ter testes hoje que você pode fazer e detectar na 8ª célula, depois de fazer uma inseminação artificial, você poder detectar se tem alguma alteração e não fazer a aplicação daquele ser que você apresenta o defeito genético, agora, ou alteração genética. Mas no caso da mama, é mais no sentido da alteração na explosão de hormônios que ocorre durante a gravidez e que isso poderia ser um fator propiciador de um novo câncer. Mas isso ainda vai ser uma coisa que vai precisar sentar todo mundo, certo? Para que no futuro talvez mude um pouco isso aí. Talvez no futuro, mude um pouco isso aí, porque pode ser que essa explosão hormonal em determinados tipos de câncer não vai causar esse estrago tão grande. Eu acho que no futuro vai ter que sentar o pessoal e talvez possa mudar alguma coisa nesse sentido, mas agora não. Não, mas eu lhe agradeço muito, porque hoje eu tenho a plena consciência de que ter 3 filhos, talvez não iríamos ter câncer, mas eu já estaria louco, enlouquecido, porque é complicado ter 3 filhos. Meu querido, me diga uma coisa, você já pegou algum paciente que sabia que tinha câncer, mas que se negava a procurar um oncologista, fazer um tratamento, porque acreditava que em casa, tomando xaropes, tomando remédio de ervas, etc., que a gente sabe que tem muito isso, né? Muitos curandeiros. Sim. Aí, Brasil afora. Você já passou por isso? Em parte, sim e não, porque na verdade foi um período transitório, Carlos, que foi o quê? Descobrir de fato o câncer, ter esses tratamentos que ele fazia e ele dizia, olha, eu vou me curar com isso. E a gente, na terapia, no processo terapêutico, eu sempre levo em consciência ao paciente a realidade que ele está, que ele se encontra. E eu cheguei, ao longo das sessões, né, a fazer o seguinte questionamento. Por que não juntar os dois? Por que você não faz isso, mas vai lá no médico e toma a medicação, faz o tratamento e tudo mais, tal. Ele ficou pensando, aí ele disse... Não, pode ser, mas eu não quero e tudo mais. Eu digo, vamos conversar com o médico, conversa com o médico, tira as dúvidas e tudo, porque eu sabia que lá ia ter o direcionamento correto para, de fato, fazer o que seria necessário. E, pegando o gancho do que o Dr. Cury falou, de fato, sentar todo mundo, onde muitas vezes, Carlos, o que é que acontece? Como você falou, o câncer não é só com o paciente, a família dele está junto. Então, assim, muitas vezes, com pacientes idosos, eles perdem muitas coisas. E, por exemplo, você pega um idoso que tem ansiedade, e recebe um diagnóstico desse.
E a família diz, não aguenta, ela não quer seguir o tratamento, ele não quer seguir o tratamento, ele rejeita, não quer de todo jeito, está insuportável, não quer comer, não está dormindo bem, está muito complicado, Israel. E aí, o que é que faz? Aí eu disse, deixa eu conhecer a realidade dela, eu trabalho a realidade daquela paciente, daquele paciente, e entender o que é que está causando aquilo de fato para não aceitar. Entender, porque diz, olha, toda vez que eu abro a boca para falar do tratamento ou de alguma coisa que eu estou sofrendo, minha família diz, não, me deixe de besteira. Não deixam falar. Então, o psicólogo vai, de fato, acolher essa realidade do paciente e trabalhar da melhor forma, porque eu sempre digo, eu não dou garantia que vai seguir no tratamento. O que eu vou trabalhar é a realidade do paciente para que ele se conheça e se permita dentro das possibilidades dele. Certo. E é trabalhoso, mas ao mesmo tempo, Carlos, quando a gente vê o paciente se permitindo, é encantador de olhar que o paciente se permite a dizer, eu vou tentar. Eu vou tomar os chás, mas eu vou para o médico e vou saber o que é que ele vai me dizer sobre o tratamento, como é que funciona. Eu vou me permitir iniciar. Se não der certo, eu não faço mais. E tem de todas as realidades que a gente vê, né, Carlos? De pacientes que não querem de jeito nenhum, de alguns que se permitem e de outros que realmente a capacidade ali de dar a volta por cima é tão grande que ele vai muitas vezes para a terapia para um acompanhamento complementar junto com o que ele está fazendo na parte da oncologia. Israel, eu quero a terapia para poder falar das minhas dores porque ninguém quer me escutar. Eu quero falar sobre isso e poder ser acolhido. Mas eu acho que muitas vezes também a pessoa não procura o médico oncologista com medo de ouvir a verdade. Com medo de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, porque as pessoas sabem, tipo assim, vai fazer, mas o que é quimio? Ele falou bacana essa história da quimio vermelha, até nem eu sabia, e da quimio branca, né? As pessoas têm pavor da quimioterapia, não só pelo cabelo que cai, mas o que acontece, o que você sente depois. Tal. Teve uma história tão interessante agora, recentemente comigo, eu estava em Patos, acompanhando uma irmã internada no hospital, e chegou uma senhora, ela e uma filha dela, né? E ela ciente de que estava com problema na bexiga. Eu quero nem saber, eu vou comer buchada, eu vou comer sarapatel, não sei o que, eu vou pedir alta. E aí chegou o médico oncologista com mais um aluno da Universidade Federal, da Universidade Particular de Patos e Medicina, e outras duas pessoas. E eu, que sou observador, claro, fiquei observando a conversa. Na conversa que o médico passou, em 3 palavras eu entendi. A senhora está com câncer do câncer no pâncreas e bem avançado. Né? E quando essa filha dela no celular, tal. Aí, e a mulher, coitada, também não entendeu absolutamente nada. Doutor, por isso eu quero ir embora, vamos tratar em casa, porque meu marido vai fazer um chá de malva para mim. Então, tudo bem. Quando os médicos saíram, aí eu chamei a filha dela, vem cá, por favor. Você entendeu o que o médico disse de sua mãe? Aí ela, não, só que ela precisa fazer um exame, estava faltando, meu Deus. Meu Deus, é péssimo, meu Deus. Como é aquele negócio que você bota para ter na imagem, para revelar a imagem? Diz que estava uma crise no Brasil faltando. Sim, o contraste. O contraste estava faltando para essa mulher fazer esse exame. Aí eu disse, minha linda, ela já tem 29 anos. Abra os olhos, chame seu pai, chame sua família, mande vir para esse hospital, urgente. Sua mãe está com câncer de pâncreas. Se você disser que eu disse, eu digo que é mentira sua. Porque o médico estava lá dizendo que você não escutou. Então, por você ver o nível de ignorância, uma mulher numa cama achando que estava com problema na bexiga e uma filha quer dizer, e outros casos acontecem assim, as pessoas ainda não acordaram, por incrível que pareça. Doutor Cury, pelo amor de Deus, o que é que tem na quimioterapia? Ela mata as células boas, mata as células ruins e mata a pessoa também, como é isso? Na verdade, a quimioterapia, ela é o primeiro tratamento que surgiu. Na verdade, ela atinge as células, principalmente as células defeituosas, mas ela também pega as células boas. E cada uma com uma característica. Por exemplo, a vermelha. Todas as drogas, quando você usa, passam pelo couro cabeludo. Tem umas que atingem as células da raiz do cabelo, por isso que faz a queda do cabelo. É tanto que hoje já existem umas toucas, que foi até quem descobriu foi o dono de uma cervejaria, que ele disse, se eu congelar o couro cabeludo, então o sangue não vai passar com a quimioterapia, pode ser que não caia cabelo ali naquele momento. E isso tem dado certo
né? Os protocolos de quimioterapia, eles são de 6, 8, 10, 12, até quantos? Não, aí tem vários tipos, você pode ter 6, 8, até 10. quanto? Né? Não, aí tem, hoje, por exemplo, novas drogas que não são quimioterápicos, certo. Você não sabe nem quando você vai parar o tratamento. Tá entendendo? Então tem pacientes que já têm 6 anos, 7 anos tomando um comprimido para um câncer incurável do passado. Tá entendendo? Mas é uma quimioterapia? Não, são novas drogas que são chamadas drogas-alvos. Mas são aquelas drogas que quando você termina o tratamento, você é obrigado a tomar 5 anos? São essas, não? Não. São outras drogas, né? Ok, aquelas dos 5 anos são hormônios. Que agora são 10 anos, não é isso? Que agora, em alguns casos, você já pode tomar 10 anos. Já tem indicação de tomar 10 anos. Entendi. O que é, aqueles do caso da mama são tumores de mama que se alimentam de hormônios. Okay. Então, o que é que eu faço? Da cadeirinha, né? Da cadeirinha. O exemplo da cadeirinha, que eu nunca esqueço, aquele exemplo da cadeirinha, é bem didático. Naquela cadeira vai sentar um hormônio. Então, eu vou chegar e colocar um comprimido no lugar daquela uma droga, para que quando o hormônio chegar, já tem alguém sentado lá. Aí não senta na cadeirinha. Não senta na cadeirinha. A dança da cadeira, lascou-se. E hoje está vendo que com 10 anos você vai. Agora, hoje nós temos uma série de outros tratamentos que são, por exemplo, droga-alvo. É aquela droga que você direciona para o defeito celular. Então, ela já não atinge muito a célula boa. Entendi. Apesar de atingir. A imunoterapia. O que é a imunoterapia, por exemplo? Nós temos um sistema que destrói a célula maligna, normalmente. Mas o tumor é tão inteligente que ele chega lá e desliga esse sistema. Desliga para que a célula não destrua a célula maligna. O que é que a imunoterapia faz? A imunoterapia ela não vai lá destruir o tumor. Ela vai unicamente ligar o interruptor. Entendi. Ela liga o interruptor e faz o organismo funcionar. Então, quem combate o tumor, fantasticamente... É o organismo. É o organismo. Fantasticamente. Né? Então, as vacinas que estão surgindo agora, o Sticarcel, quer dizer, são coisas que estão revolucionando e cada vez mais vai aparecer. É por isso que eu digo que esta doença, que o pessoal chamava aquela doença, ela vai ser desmistificada cada vez mais, porque a gente está começando a conviver com pessoas, nós estamos cronificando a doença. Mas o meu desejo é que a gente não precise cronificar. A gente, além disso, a gente precisa diagnosticar sempre para ficar livre. Certo. Mas que a tendência hoje é você cronificar. É você transformar o câncer como diabetes, como uma coisa, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, eu vou ter sempre que tomar esse remédio? Eu digo, a senhora não toma sempre remédio para diabetes, para pressão, né? Para alguma coisa, né? É igual a pessoas também que tem um preconceito muito grande de tomar algum remédio para depressão ou para alguma coisa assim, para ansiedade. Eu digo, olha, depressão e ansiedade são coisas palpáveis, que do mesmo jeito de um diabetes, ou de uma pressão alta, ou de uma pneumonia, ou de alguma coisa, precisa de medicamentos para que haja produção de outras substâncias que estão faltando no organismo. Né? E não é para embotar nada, não. A alegriazinha. Exatamente. Está faltando a serotonina. Né? Por isso é que quando a pessoa corre, se sente muito bem. Né? Por que é que o exercício físico faz tão bem, além do bem-estar? Porque há uma liberação de dopamina. Então, por que é que os antidepressivos também agem? Né? E por que é que a terapia funciona? Porque a boa conversa, né? Até o confessionário do padre funciona, ou do pastor funciona. Né? Quer dizer, então também com o psicólogo, ele vai para organizar, né? Aquele interrelacionamento que existe entre a família e o paciente, e entre o paciente e a doença, que às vezes está desorganizada, muito desorganizada, e não está sendo aceitada. Né? Rogério de Santa Delmira está perguntando ao senhor, tem 235 perguntas aqui. Rogério Santa Delmira está querendo saber o seguinte, em que caso se faz necessário o deslocamento daqui de Mossoró para um tratamento de câncer? Olha que coisa interessante, na época que Viviana teve câncer, muita gente veio me questionar o porquê que eu não estava levando Vivi para Natal ou Fortaleza. Eu falei, porque Natal não tem cure, Fortaleza não tem cure.
E eu confio em Cury, porque os protocolos são iguais, tanto aqui como em São Paulo. Cury é amigo de Bullseye, né? Que é hoje uma das maiores referências no mundo em relação ao câncer. Aí a pessoa vai para cá, aí gasta um dinheiro. Aí quando chega lá, um médico olha os exames, paga uns 3 mil reais, o médico olha uns exames, aí outro médico olha, aí o terceiro olha ele olha para sua cara e diz, não, você está bem, tchau. É o que Cury está passando lá, é o que você vai tomar aqui. Então, assim, por que você acha que ainda existe necessidade de as pessoas saírem de Mossoró para se tratar fora daqui do câncer? Essa pergunta de Rogério é extremamente importante e aí eu quero que a população se junte a Rogério para fazer uma cobrança tanto ao poder municipal como ao poder estadual. Nós, Rogério, temos hoje o tripé completo para fazer o tratamento de câncer em Mossoró, que não tínhamos. Você imagina como era o sofrimento de sair daqui para Natal, Fortaleza, ou sair dos 62 municípios que nós temos na região oeste para enfrentar isso aí. Nós temos um serviço de radioterapia que é um dos mais modernos do país. E chegamos no momento que nós tínhamos uma radioterapia que nem tinha em Natal, e nem tinha em Fortaleza, e nem tinha em Recife. Agora, o que é que está faltando hoje em Mossoró e que só custa $600 mil? $600 mil dá 6 vezes 5, 30, dá 3 milhões de reais. Não é nada para uma prefeitura como Mossoró. Então, ela podia muito bem comprar isso aí e doar para a Liga. Então, 3 milhões de reais. O SBRT. Para que é que serve isso? É porque quando você tem um tumor de cérebro, por exemplo, nós já temos uma máquina aqui que detecta, vai lá naquele tumor único de cérebro e destrói o tumor sem precisar estar irradiando o crânio todo da pessoa e mexendo na questão do conhecimento, da memória, da coisa. E lá vai e destrói. Agora, desses tumores que se movem na respiração, como pulmão, fígado, se chama SBRT. Nós precisamos fazer um upgrade dessa máquina e aqui eu convoco você e a população para cobrar do prefeito para que compre essa máquina e doe para a Liga. Por exemplo, nós precisamos sair daqui de Mossoró para fazer um exame chamado cintilografia óssea. Tem cabimento uma máquina que custa menos de R$1 bilhão, ter que sair de Mossoró para fazer em Fortaleza ou Natal? Não tem cabimento. Isso é menos do que uma cidade junina. Eu sou contra a cidade junina? Não. Adoro. Você é a favor da saúde. Sou a cidade, agora sou contra a saída do paciente para ir fazer o exame. Eu sou contra ao enfeite de Natal, não, adoro o enfeite de Natal. Estação das Artes está linda. Está linda, mas ao invés, se aquele dinheiro desse para comprar uma máquina de cintilografia óssea, eu compraria a máquina de cintilografia óssea, porque o pessoal precisa de festa, mas precisa de educação e de saúde. Então, hoje, graças a Deus, Mossoró precisa sair muito pouco para fazer tratamento lá fora. O que nós encontramos no SUS hoje, que a gente também tem que cobrar do governo federal e estadual, é que as tabelas sejam refeitas, porque estão surgindo novas drogas que não estão sendo incluídas na tabela do SUS. E que o paciente tem que lançar mão da justiça para conseguir essas medicações. Ora, se a saúde é um direito de todos e dever do Estado, na hora que uma medicação for aprovada pela Anvisa, já tem que ser um direito do paciente. E não o paciente está tendo que procurar a justiça, que já está superlotada de tantas outras questões, para estar questionando mais uma questão de um medicamento. Então, quer dizer, já deveria estar incluído dentro do painel ou dentro do rol de medicamentos para isso. Daí precisa da ajuda do governo federal e do governo estadual para que façam a cobrança em Brasília disso aí. Então, tem coisas que a Prefeitura de Mossoró precisa fazer, tem coisas que o governo do estado precisa fazer e tem coisas que o governo federal precisa fazer. E uma última coisa que a maioria dos tratamentos nós temos aqui, do infantil, do adulto,
do idoso. Eu não gosto nem de chamar de idoso, do mais experiente, porque eu não sei quantos anos a gente vai chegar agora, né? São pessoas fantásticas com 100 e poucos anos e com ensinamentos fantásticos também para a gente. Mas sua pergunta foi extremamente importante. Nós temos 22 anos de história, 22, 25 anos, e conseguimos muita coisa com a ajuda de vocês. Mas, por exemplo, só para lhe dar uma ideia, câncer de próstata, nós não temos a robótica, mas nós temos a radioterapia com IMRT, que é a mesma que é feita em São Paulo, né? E você faz aqui pelo SUS, certo? E que em outros lugares você não faz. E, por incrível que pareça, nós, na época, talvez a vontade de ter duas máquinas, nós construímos um novo bunker naquela época, sem nem saber se ia ter uma, e recebemos uma nova máquina de radioterapia, né? Agora, nós precisamos desse upgrade, que o governo do estado, com a prefeitura, ou só a prefeitura pode muito bem fazer esse upgrade com 3 milhões de reais. Eu acho que se fizer o plebiscito perguntar se querem o Cidade Junina ou o upgrade do SBRT, todo mundo vai querer o upgrade do SBRT. E dá para fazer os dois. E dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. E um adendo, se pode terminar. E com relação à máquina de cintilografia óssea, é um absurdo estar entrando no ônibus para ir fazer um exame desse que já poderia ter sido doado para a Liga. É muito pouco para uma coisa grande demais. E que vai salvar a vida da população, né? Inclusive, prefeito Alisson Bezerra, eu quero conversar com o senhor. Já tentei várias vezes, através de seus assessores, chefe de gabinete, mas ninguém consegue chegar ao prefeito Alisson, não. E eu queria conversar aqui, finalizando o mês de dezembro, fazer um bate-papo com o senhor, não é só política. Porque o meu programa não é só política, porque política você vai de meio dia no Observador Político, com Lairinho, doutor Laíri e Edmundo. Eu queria falar sobre a administração da cidade, o que é que a gente pode fazer para melhorar, você falar o que você fez, o que você pensa, entendeu? Então, se você estiver assistindo e nenhuma das pessoas que lhe cercam proibir ou deixar chegar esse recado a você, eu queria muito que você participasse do nosso feedback. Ia ser muito interessante, principalmente depois da aclamação aqui do Dr. Cury, que eu concordo em grau, gênero e número. Festa bacana, como é o Mossoró Cidade Junina, foi sensacional. A ornamentação do Natal tá linda, passei ontem ali, minha filha ficou babando, massa. Mas tem outras coisas também que... Então, vamos conversar, venha para cá, vai ser um prazer receber você. Eu admiro muito você, acho você muito competente e gostaria muito de conversar com você. Agora, quem está perto de você não deixa ninguém chegar perto de você. Aí é onde está o problema. Doutor Israel, me diga uma coisa. Essas campanhas como Novembro Azul, Outubro Rosa, apareceu até um agora Dezembro Amarelo, né? Amarelo, que é da AIDS, né? Prevenção contra a AIDS... Acredito. Não, contra o câncer de pele e também... É porque, na verdade, agora estão se... Não, do dezembro... Não, acho que o setembro amarelo... Não, o que eu vi dezembro amarelo é isso mesmo? Câncer de pele. Não sabia não. Pois ontem eu li em uma literatura que era... Mas às vezes tem medo se confundindo. Se for o da AIDS, eu posso ser que seja desconhecimento meu. Vivia na pesquisa aí no WhatsApp? Mas o amarelo é câncer de pele. É, câncer de pele, né? O que é que você acha dessas campanhas? Você acha que ajuda em quê? Uma campanha que depois... Essas campanhas, ela vêm de muito tempo, doutor Cury? O senhor que acompanha mais do que eu. 10 anos, 15 anos para cá. Em 1990 surgiu o Outubro Rosa... Que é a mais forte de que todas, é mais forte, e depois veio o Outubro Azul, né? Que foi já no ano que no Brasil começou a se institucionalizar, né? Em 2000 e pouco. Mas são coisas, se for falar em questão de décadas, é uma coisa nova, né? Mas que... Israel vai poder falar melhor, são coisas bastante novas e que terminou fazendo o ano todo colorido, né? Quer dizer, o ano todo mês agora é um mês de alguma coisa. Né? Exatamente. Isso é importante para quê, Carlos? Uma palavra muito forte, conscientização. Né, de conscientizar da campanha, do tratamento. A gente falou até em outra oportunidade sobre o Outubro Amarelo, né, que foi o mês de prevenção do suicídio. A gente tinha Não, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Perdão, Setembro Amarelo. E aí Muita a gente... cor.
É muita cor. E janeiro já vai ser o janeiro branco, né? Que é saúde mental. Então, assim, a gente tem um ano todo colorido, né? Como o Carlos falou, mas, assim, conscientização. Conscientizar de uma doença, de um tratamento. E, assim, já fiz intervenções sobre o suicídio, né? No Setembro Amarelo, e algumas pessoas diziam, não vou ouvir, não. Porque vai falar de suicídio, vai falar de morte, né? Eu não, muito pelo contrário, vamos falar de vida. Só que muitas vezes, pelo tabu, pelo preconceito, pelas pessoas ainda não terem a consciência, Carlos, e não estarem abertas a isso, acaba tendo essa repulsa, né? Um pouquinho, mas as campanhas, elas auxiliam e ajudam muito para que as pessoas tenham acesso e tenham consciência de que muitas vezes aquilo que você pode estar naturalizando, um problema que você pode naturalizar e dizer, não, isso não é um problema. E a campanha ela vem para conscientizar e dizer, não, isso é um problema, a gente pode tratar por aqui e auxilia muito para manutenção e melhoria de qualidade de vida. Certo, doutor Cury, Ângela Bastos disse que é sua fã, admira muito, você já tratou de uma pessoa, é parente dela, e ela quer saber o seguinte, ela já decidiu que ela vai retirar as mamas, ela precisa ainda fazer o teste genético? Olha, isso é uma questão polêmica, que tem gente que faz, a retirada das duas mamas, mas eu acho que é importante o teste genético, eu faria o teste genético, a não ser que ela tivesse já com... Antes de tirar as mamas? Antes de tirar a mama, já tivesse um tumor de um lado e depois de outro, nas duas mamas, aí sim eu aconselharia até para fazer depois a mastopexia, quer dizer, para fazer a equalização, tamanho, tudo isso aí, né? Mas quando você tem uma avó que teve, uma bisavó que teve, uma irmã que teve, uma tia que teve, e faz o BRCA1, BRCA2 e dá um positivo, tudo, quer dizer, então você tem que discutir com o seu mastologista de fazer a mastectomia e fazer já a reconstrução bilateral disso aí. Então, agora, fazer a retirada sem ter nenhum histórico familiar, ou sem nem ter um histórico, não. Acho que é melhor a vigilância 10 minutos, Ivan. E fazer a mamografia, a visita ao mastologista, certo? Então é um assunto que a Angelina Jolie já fez isso. A Angelina Jolie, ela fez porque tem um histórico muito grande na família. Mas no caso dos meus filhos especificamente, que morreu a mãe, a mãe teve e morreu o avô e a avó de câncer. Teria que fazer. O que hoje, graças a Deus, nós temos é que os testes genéticos estão ficando muito baratos, né? Então, quer dizer, antigamente coisa que custava 10 mil reais, hoje custa 1.000 e poucos reais, e são divididos no cartão e não sei quantas vezes, e quando dá positivo em uma pessoa, eles fazem mais 5 pessoas da família, né? Quer dizer, uma coisa interessante. E se for surgir novos genes, eles vão também aumentando esse estudo, certo? Então, eu acho que vale a pena fazer um estudo genético com relação a esses pacientes que têm esse histórico rico de câncer de mama. Doutor Cury, as dificuldades, as lutas, as tristezas, eu sei que tem alegrias, mas também tem muita tristeza, né? As decepções para se manter hoje no hospital como a Liga do Câncer de pé é uma coisa que acontece. Todos esses sentimentos, eles andam juntos para manter. De onde vêm os maiores apoios, né? E o que precisa fazer para ontem, em nome de melhorar essa causa que é tão justa, porque na realidade você está servindo à população, né? Essa sua pergunta, se você não fizesse, eu ia pedir para você fazer. Certo? Na verdade, o que nós precisamos é receber... O SUS já paga muito mal. É impossível um administrador saber que o SUS, as tabelas do SUS não estão defasadas. Isso foi motivo de discussão de qualquer que tenha sido o candidato, qualquer que tenha sido a coisa. Então, sabe que não dá para fazer. E todo prefeito e governador sabe que precisa ter um plus. O plus não é nada mais do que um acréscimo à tabela do SUS. Quer dizer, se R$50 não dá para pagar uma anestesia, então vamos aumentar para 150 e para poder que você tenha um profissional que faça isso.
Se é R$10 é uma consulta, vamos pagar 30 para poder fazer e respeitar isso aí. Se não tem direito aí um urologista para poder ir. Então, pedir ao prefeito Alisson, por exemplo, que ele pague o plus da Liga, que ele nunca pagou, certo? Ele paga o plus que depende dele. E quando vier o plus do Estado, que geralmente vem, mas que está 2 meses atrasado agora, que a gente pede para que seja equalizado, mas quando vier também que não demorem. Esse dinheiro fica, às vezes, adormecido 1 mês na prefeitura por processos burocráticos, que às vezes nem depende do prefeito. Eu tenho a certeza que o prefeito não deve saber disso, porque sabendo, eu acho que ele demitiria quem estivesse fazendo uma coisa dessa, porque está maltratando pessoas, né? Não maltratam a Liga. A Liga é uma instituição que não pertence a mim, não pertence a ninguém, pertence à população, certo? Mas está maltratando a população, certo? Está dificultando a população. Então ele é para se juntar junto com o governo do Estado, dizer, não, nós queremos pagar a Mossoró o que Natal também recebe, que já é pouco. Agora, querer porque a gente reclama uma vez que não recebeu e tratar pão e água, né? Isso é uma maldade muito grande contra a população, certo? Eu vou repetir até o que eu disse uma vez, uma vez numa reunião, que eu não me lembro, na prefeitura, que em outras gestões, em outras coisas, que a pior coisa do mundo é o seguinte: eu acho que se inferno existir, todo mundo passa uns dias, né? Eu não tenho nem dúvida com relação a isso, porque a gente, a não ser que viva como São Francisco de Assis, certo? Então todo mundo passa um dia. Mas se inferno não existir, tem o outro castigo, que é uma velhice com a mente pesada de não ter feito o dever cumprido. Aí esse também é outro inferno. Então, que os governantes não tenham nenhum desses negócios, que passem menos dia no inferno, ou então que tenham uma velhice com menos coisas pesadas na cabeça. Mas vamos ser amigos, vamos abrir um canal de diálogo, não é? Eu admiro muito a administração, tanto da governadora, ela tem nos ajudado muito. Admiro a administração do prefeito em várias áreas. Muito esforçado, fez uma grande festa, alguma coisa. Agora, em relação à Liga, ele tem nos tratado a pão e água, que não haveria necessidade disso. Estão fazendo uma briga sem necessidade. Uma briga não com a gente, mas com a população, né? E isso acho que a população já respondeu quando não elegeu deputado federal nem estadual do prefeito. Foi porque não visitaram a Liga. Não estou culpando nenhum dos dois, não, que admiro todos os dois. São duas pessoas muito respeitáveis e trabalhadoras, certo? Mas não visitaram a Liga, onde deviam ter visitado, e acho que faltou um pouquinho de voto, foi por causa disso, porque os pacientes se sentiram abandonados nesse momento, certo? Então, quer dizer, a gente precisa que visitem mais. E a eleição está chegando, né? A eleição está chegando. Eu estou cobrando agora a governadora que foi reeleita e que refaça os compromissos junto com Isolda, que esteve lá, e que refaça isso, né? E cobro do prefeito para que ele volte à Liga e faça o que ele prometeu, que até agora não cumpriu. Meu querido psicólogo e amigo Israel Medeiros, suas observações finais sobre esse bate-papo tão construtivo, que para mim foi muito mais que uma honra. Para mim, demais. Muito obrigado, viu, Carlos? Como eu sempre agradeço demais pelo convite. E estar aqui ao lado de Cury é uma honra, né? Mas uma aula aqui. Cury é uma instituição. E é uma aula. E aqui eu escutando, aprendendo mais. E assim, para a gente está finalizando o programa agora. E assim, eu realmente, de verdade, Cury, queria agradecer não só a presença, mas tudo que você fez por nós, né? Esse carinho, esse amor fica. A admiração, o bem-querer, o desejar, o estar na igreja e lembrar, né? O ver uma matéria e querer que dê certo. Então, assim, eu torço muito por você, por sua família. Marilyn, muito querida, entendeu? Seus filhos. Tá um em São Paulo, né? Cury Filho dando show lá, outro grande médico vai ser. Então, a palavra é uma só: gratidão.
gratidão. Muito obrigado por tudo que você fez e mais ainda por ter vindo podre de gripe dessa entrevista aqui com a gente. E eu sei nem um lenço para dar a você, para você enxugar suas ventas. Eu que agradeço você ter me possibilitado estar aqui no feedback com você. Muito obrigado. Que me deu essa oportunidade de trazer as coisas da Liga, discutir com a população e fazer cobranças junto com a população, cobranças de maneira democrática e educada. Muito obrigado pela oportunidade a você e a Israel, que Ivan foi uma coisa extremamente positiva, importante, né? Positiva. Ivan está me dizendo aqui que a audiência foi maior do que a novela das 7 da Globo. Talvez até porque a novela das 7 não é boa. Obrigado, um abraço. Gente, a gente se vê quando, Ivan? A gente se vê no próximo podcast Feedback com Carlos Araújo. Quinta próxima, se Deus quiser, com mais um assunto pujante para fazer você se divertir nessa hora depois do trabalho, comendo sua sopa, com pão ou com banana, não interessa. O que interessa é que você se ligue na gente. Um beijo no seu coração e até, se Deus quiser, a próxima quinta-feira. Vai que é tua, Ivan!